que estudar na semana antes do primeiro dia de Enem? O que estudar na semana antes do segundo dia? Será que eu deveria corrigir a minha prova com gabaritos não oficiais? Vamos falar sobre todas as questões agora. Então, o Enem é uma prova extremamente importante, podendo literalmente alterar o curso da sua vida. Ter tirado uma nota muito alta no Enem permitiu que eu entrasse na faculdade dos meus sonhos, no curso que eu queria. E para que você consiga ter um sucesso semelhante a esse, eu vou te dar algumas dicas, 8 no total, de coisas que você pode fazer nas suas vésperas de prova para que você tire o melhor resultado possível. Vou separar esse vídeo em duas partes. A gente vai ter 4 dicas para a primeira semana de Enem e 4 dicas para a segunda semana de Enem. Lembrando que a primeira semana conta com linguagens, redação e humanas, e que a segunda semana conta com ciências da natureza e matemática. Mas antes de eu te dar essas dicas, deixa eu só me apresentar. O meu nome é João, eu sou estudante de medicina na Universidade Federal do Ceará e eu faço vídeos aqui nesse canal sobre dicas de produtividade, estudos e saúde. E se você quer se desenvolver nessas áreas, eu te convido a se inscrever aqui no canal. Sem mais delongas, vamos para as nossas dicas. Parte 1. A semana antes do primeiro dia. Dica número 1. Redação. Talvez essa seja a dica mais importante aqui do vídeo, salvo por outra que eu vou dar mais na frente. Essa dica vai funcionar para 99% das pessoas. Ela é, durante a última semana, foque o seu tempo de estudos na redação. A prova de redação do Enem é a que apresenta a maior quantidade de pontos ganho por energia gasta. Isso significa que ela é a prova que você precisa, teoricamente, da menor quantidade de estudos para conseguir o máximo número de pontos possível. Se você revisar nos dias prévios à prova as suas melhores redações do ano e conseguir aplicar as suas ideias com boa desenvoltura no papel, há possibilidades altas de que você tire mais do que 900 pontos. Essa nota é maior do que aquela que você vai conseguir tirar de qualquer uma das outras competências do Enem, salvo a matemática, se você realmente for muito bom. Além dessa questão do rendimento de pontos, outra coisa que se pode dizer é que não faz muito sentido estudar tão a fundo linguagens e códigos ou ciências humanas na semana prévia ao Enem. E eu vou te explicar o porquê. Durante a prova de ciências humanas e de linguagens e códigos, você é testado em 2 aspectos. Você é testado na sua interpretação de textos e no conhecimento teórico cercando aquela interpretação de textos. Ok? Beleza, vou explicar. Você há de concordar comigo que o Enem, por exemplo, não está interessado na data da queda da Bastilha. Ele está mais interessado, por exemplo, se você entende qual era o contexto da sociedade francesa na época da Revolução Francesa. Se você entende o porquê que eles tomaram a Bastilha. Se você entende qual era o sentimento da população para com os líderes daquela época. Esse tipo de conhecimento teórico, somado à interpretação de texto, que ele sem dúvida vai juntar, faz com que você consiga acertar as questões com proficiência. No entanto, desenvolver esse tipo de raciocínio leva um certo tempo. É uma coisa que você precisa de repetidas sessões de estudo para realmente conseguir consolidar. Portanto, na semana que imediatamente antecede o Enem, não dá mais tempo que você desenvolva esses raciocínios para começo de conversa. Portanto, você deveria deixar isso de lado um pouco e focar realmente a sua energia na redação. Porque aqui, estudos de última hora podem sim fazer a diferença. Um repertório que você aprenda pode fazer toda a diferença na sua redação e fazer com que você tire um 960 em vez de um 880, e isso pode te colocar dentro da faculdade dos seus sonhos. Agora presta atenção, não estou dizendo que é fácil você tirar uma nota boa em redação. Eu estou dizendo que o rendimento é mais alto e que na semana final faz mais sentido você focar em coisas que te dão o número máximo de pontos pelo curto período de tempo que você tem para estudar. Mas como que a gente estuda redação na véspera da prova? E eu te digo, a gente pega as nossas melhores redações do ano, não só porque elas vão estar cheias de repertórios e conectivos, mas também porque elas vão estar no nosso estilo. Segundo, a gente pega as melhores redações que a gente conseguir achar. Tem aí, por exemplo, apostilas que estão sempre rodando com as redações nota 1000 do ano passado. Então, se você quiser, você pode ler elas para ter ideias novas nessa reta final. E pesquise aí na internet também por repertórios que você poderia utilizar em diversos tipos de temas, como por exemplo a Declaração Universal dos Direitos Humanos e a Constituição Brasileira de 1988. Você também tem que revisar aqueles conectores ademais, portanto, contudo, entretanto, não obstante, outrossim, enfim. Os conectores. Você tem que ter vários desses se você quiser tirar uma nota alta em todas as competências da redação. São 5 competências, cada uma tem 200 pontos, somadas elas dão 1000. E depois estude aqueles 5 pontos finais que ficam em toda a solução de redação do Enem. Idealmente, a gente está falando de o que vai ser feito, quem vai fazer, qual é o efeito disso
de que modo isso vai ser feito e um detalhamento de outro desses 4 pontos. Essas foram só algumas dicas de última hora que você pode utilizar para realmente se dar bem na sua redação, beleza? Vamos prosseguir. Dica número 2. Como evitar o cansaço. Isso aqui é relativamente simples. Qualquer que seja a sua carga horária de estudos, você vai reduzir ela na semana antes do Enem. Sim, eu entendo que isso conflitua com o sentimento de querer estudar mais e revisar todos os pontos antes da prova, mas não caia nessa furada. Pensa que, normalmente, você vai ter estudado milhares de horas ao longo do último ano para essa prova, e se cansar na semana antes é estúpido. Portanto, poupe o seu esforço e conserve suas energias. Aqui um adendo, muitas pessoas no sábado antes da prova vão para aulões abertos do Enem. E embora esse não seja o meu estilo, eu reconheço o valor dessa prática e que algumas pessoas conseguem tirar muito rendimento dessas últimas aulas, dessas horas finais. No entanto, nem que você veja que você está só um pouquinho cansado, eu recomendo que você saia do aulão e vá para casa e descanse para a prova do dia seguinte. Muito bem, vamos adiante. Dica número 3. Como manejar as suas emoções. Essa aqui é, na minha opinião, a dica mais importante de todo o vídeo. Mais importante ainda do que a própria redação. E olha, eu já estive no seu lugar. Eu sei que o Enem é osso e que ele pode deixar qualquer pessoa ansiosa e apreensiva com o futuro. O que vai acontecer depois da prova. No entanto, nessa altura do campeonato, a única coisa que você pode realmente fazer que vai ser relevante é pegar o seu conhecimento de anos de estudo e traduzir esse conhecimento em questões e na sua redação. Se você aplicar o seu conhecimento com o máximo de clareza emocional, isso significa que você vai fazer o máximo de questões certas que você poderia ter feito e a redação mais bem redigida que você poderia ter feito naquelas condições. E é isso que vai te colocar dentro da faculdade. Nada mais tem relevância. Para que você maneje bem as suas emoções, eu vou te dar 4 dicas que você pode aplicar nos seus dias antes da prova. Vamos lá, dica número 1 é, nos dias antes do Enem, durma bastante. Isso vai garantir a tua máxima eficiência cerebral quando você realmente sentar a bunda na cadeira e for fazer as questões do Enem. Dica número 2, alimentação. Não mude absolutamente nada da sua alimentação habitual nos dias precedendo o Enem. Isso pode dar muito errado. A dica número 3 é fazer exercícios físicos nos dias antecedentes ao Enem. O exercício físico de moderada intensidade está associado à liberação de hormônios do prazer, como endorfinas e dopamina. Eles vão fazer com que a sua ansiedade diminua e vão fazer com que o seu sistema nervoso central fique ativo até os dias antecedentes à prova. E a dica número 4 é, se você realmente se sentir ansioso e não estiver conseguindo se livrar desse sentimento nos dias antecedentes à prova, fale com alguém. Vez por outra, as pessoas só precisam ser ouvidas para que os seus sentimentos possam ser controlados. E no final das contas, você também tem que aceitar que o Enem vai chegar e que você tem que fazer ele da melhor forma possível. Não se preocupe com coisas que você não pode controlar. A única coisa, a essa altura do campeonato, que você pode fazer é chegar no Enem e fazer as questões da melhor forma que você conseguir e redigir uma excelente redação para que você tire uma nota boa e vá para a faculdade. E se isso não acontecer, paciência, você faz no ano que vem. Você pode escolher alguma outra coisa para fazer, ou você pode ir por outra rota de estudos que não envolva o Enem. Mas o que você não pode fazer é deixar que o peso de todas essas alternativas influencie o resultado da sua prova. Não existe vergonha em tentar fazer uma coisa e falhar. A vergonha real é não dar o máximo de si naquilo que realmente importa para você. Pronto, é isso que eu queria dizer sobre manejo das emoções na semana antes do Enem. Dica número 4, a dica da caneta. Se você parar para pensar, você tem 2 coisas que você precisa fazer no primeiro dia de prova do Enem. Você tem que marcar questões e fazer a sua redação. Portanto, você pode separar esses 2 conceitos. Isso significa que durante a sua prova de redação, você pode utilizar uma caneta de ponta fina. E para marcar as questões e marcar especialmente o gabarito, você utilizaria uma caneta de ponta grossa. Uma caneta de ponta fina na redação significa que você consegue diminuir o espaço entre um caractere, uma letra, e outra letra, ou entre uma palavra e outra. E isso significa que você vai conseguir escrever mais na sua redação, ultimamente permitindo que você desenvolva melhor as suas ideias e coloque na sua redação tudo que você precisa colocar para que ela realmente tire uma pontuação alta. Já aquela caneta com a ponta grossa vai servir para quando você for marcar o gabarito, você consiga preencher aquela bolinha em menos tempo. Eu sei, isso pode parecer um pouco de exagero, mas se você poupar
3 segundos em cada uma daquelas bolinhas, o que não é lá muita coisa, você vai poupar 270 segundos por total em cada um dos dias de prova. Em 270 segundos, ou seja, 4 minutos e meio, você pode facilmente fazer 2 questões, quem sabe 3. Isso pode não parecer muita coisa, mas muitas vezes 2 ou 3 questões é a diferença entre você ficar fora da universidade dos seus sonhos e você realmente conseguir fazer o curso que você queria. Como eu disse, isso pode parecer um pouco de exagero, mas numa prova que é uma corrida contra o tempo, qualquer técnica que você possa utilizar para fazer com que o seu tempo de prova seja mais bem cronometrado e que você consiga o melhor aproveitamento para conseguir fazer o máximo de questões possíveis, qualquer técnica assim é válida. Especialmente uma que custa tão barato, comprar uma outra caneta com ponta mais grossa para eu poder marcar o gabarito, é uma coisa que vai te custar 3, 4 reais. Mas essa é uma dica bem opcional assim, é só uma coisa a se pensar, beleza? Vamos para a segunda parte do vídeo. O que fazer antes do segundo dia? Primeiro, a questão que fica mais no ar é: devo corrigir o gabarito do meu primeiro dia antes de fazer o segundo? Vou te dar 2 respostas, ok? Dependendo de 2 cenários. O primeiro cenário é de uma pessoa que sabe que foi muito bem na redação, sabe que fez uma boa prova de humanas e sabe que acertou muitas questões em linguagens e códigos. E, portanto, ela fica se coçando para fazer logo essa correção com o resultado não oficial do Enem, por gabaritos disponibilizados online. Se você realmente estiver nessa situação e estiver realmente se coçando para corrigir, então eu diria, corrige, mas eu não recomendo, ok? Já te explico por que eu não recomendo, segura aí só um pouquinho. O segundo cenário é aquela pessoa que não está muito confiante com a própria capacidade de ter feito um bom primeiro dia de Enem. Para essa pessoa, eu digo algumas coisas. Primeiro, os gabaritos liberados a essa altura do campeonato são gabaritos todos não oficiais. Isso significa que o resultado não vai ser fidedigno ao resultado oficial do INEP. Contando os 2 dias, ou seja, as 180 questões, na minha prova teve um erro de 9 questões total. Isso pode não parecer muita coisa, mas isso é uma para cada 20 questões da prova. Ou seja, 5% da minha pontuação total. E teve gente que esse número foi maior de incongruências. Esse não foi o gabarito feito por um colégio ali da esquina. Esse foi um gabarito gigantesco divulgado no Brasil inteiro. Se você corrigir com um gabarito não oficial, isso pode te dar uma falsa percepção e roubar a sua confiança. E o ponto número 2 é outro. Mesmo que esses gabaritos fossem realmente 100% eficazes, um resultado ruim no primeiro dia de Enem faz com que haja um abalo emocional. E esse abalo emocional vai dificultar o seu segundo dia de prova. Agora, recapitulando para os 2 cenários. O que você perde corrigindo logo o seu Enem com gabaritos não oficiais é muito mais importante do que o que você pode ganhar se você corrigir com gabarito não oficial e o resultado for bom. Até porque esse resultado bom pode ser falso, já que várias questões são diferentes no resultado oficial. Portanto, eu acho que o risco não vale a pena, até para pessoas que foram bem no primeiro dia. Mas se você realmente não conseguir se segurar e achar que você for ficar mais tranquilo depois de ter corrigido, tudo bem, vá em frente. Só estou dando a minha recomendação. Ok, dica número 6, como estudar matemática. Ok, da mesma forma que na primeira semana estudar humanas e português faz menos sentido do que estudar redação, estudar ciência da natureza normalmente faz menos sentido do que estudar matemática para a segunda semana. Isso porque matemática tem um número de pontos muito maior do que qualquer uma das outras matérias, não só individualmente, como em média ponderada. Ela é a prova do segundo dia que vai te permitir acumular a maior quantidade de pontos. E se você estiver ali perto das 40 questões, você vai tirar provavelmente um 900. Nem preciso te dizer o quanto que isso é importantíssimo. Mais do que isso, eu recomendo que você divida os seus estudos nessa reta final de matemática em 2 pontos separados. Esses pontos vão ser as coisas que mais caem, como estatística, matemática básica, geometria plana, e as coisas nas quais você tem maior dificuldade, as matérias que você acha que você não está tão confiante assim. Dica número 7. Revisão de fórmulas. Revise as fórmulas que mais caem no Enem. Isso pode te ganhar várias questões. Sério mesmo. Como eu já falei as coisas de matemática que mais caem, eu vou falar agora de física e de química. Na física, pelo que eu entendo, as fórmulas mais importantes são aquelas da mecânica, eletricidade e ondulatória. Na química, tem algumas fórmulas de estudo da matéria e hidrodinâmica e também da eletroquímica. Por último, dica número 8. Revisão geral. No primeiro dia, quando você está fazendo questões de linguagens e códigos
ou questões de humanas, você precisa ter um compreendimento muito fundo de um determinado assunto para ter a correta interpretação de texto do que aquela questão está pedindo. Esse é um conhecimento que você vai ter ao longo de anos. Por mais que no segundo dia você precise ter acumulado um conhecimento de anos, quaisquer déficits que você tenha vão ser mais facilmente remediáveis no curto prazo. Vou te dar um exemplo. De natureza, eu tinha dificuldade em magnetismo, eletroquímica e genética. E durante a semana final, eu peguei algumas horinhas e revisei esses 3 assuntos e eu ganhei algumas questões por causa dessas revisões finais, ainda que os assuntos tenham sido bem específicos. Essas revisõezinhas finais de assuntos que eu não de fato entendia direito, fizeram com que eu ganhasse algumas questões no topo daquelas que eu já ia acertar para começo de conversa. 2 ou 3 questões a mais pode sim ser suficiente para te colocar dentro da universidade dos seus sonhos ou para te deixar de fora caso você as erre e faça com que você passe por mais um ano de cursinho. Nem vou mais explicar a importância, eu tenho certeza que você entende. Bom galera, essas eram as dicas que eu tinha para a reta final do Enem. Eu espero que todos vocês tenham uma excelente prova. Um abraço, tchau, tchau.